Muito bom, vamos lá, continuando nosso estudo de Masechet tá? A gente está no Daf Kaf Amud Aleph, na segunda linha. Bom, como sempre, câmera, pegou, vamos lá. Segunda linha. Al Gavra de Amarleu, uma pessoa que ele estava falecendo, ele falou para as pessoas que estão em volta dele, Havulei arba meazuzei leproni, deem 400 uz para fulano, para alguém, o Lenassi Bartei, e que ele case com a minha filha. Certo? É isso que o cara pediu. Amarapapa, Farapapa, Arba Meazuz e Shakil, o Bartei e Bainassiv e Bailonassiv. O cara pode pegar os 400 us, pode pegar o dinheiro que ele prometeu, e a filha, se quiser casa, se quiser não. Porque ele falou primeiro, deem 400 us para ele, deem 400 shekel para ele e case com a minha filha. O casar veio depois. Tama de amaravulei velintsev. Isso porque ele primeiro falou, deem o dinheiro e depois ele falou, case. Avali amar lintsev veavulei e nasciv shakil lo nasciv lo shakil. Mas, se ele falar que o fulano case com a minha filha e deem para ele 400 us, aí ele só recebe se ele casar, certo? Porque ele colocou o casamento antes do dinheiro, então a gente entende da intenção do cara que está para falecer, certo? Ele fala isso para quem está em volta, que a intenção dele é que o dinheiro seja dado caso o cara case. Então depende de como ele lhe falou. E ativ Meimar o que amar leashmata mishmedinavshei. Certa vez Meimar ele estava dando um shiur e ele falou o que a gente viu logo antes, o que a gente viu no finzinho do mundo anterior, que se alguém falou, eu vou trazer um korban todá, com a condição de que esse korban seja o meu korban olatreiado, Beit HaMikdash, ele traz korban todá e não serve. Meimar estava falando isso dele mesmo, não em nome de Rabi Yochanan, no Rish Lakish, etc. Falou dele mesmo. Amarlei Ravina Meimar, falou Ravina para Meimar, Atunachi matnitula, acha que devai nerish lakish Rabi Yochanan lá. Você tem essa frase por si só, certo? Você tem esse din por si só. A gente, na nossa região, a gente aprende isso como uma discussão entre Rish Lakish e Rabi Yochanan. Quer dizer, a conclusão é a mesma, a pergunta é como se chegou nessa conclusão. Se é uma imra, se é uma fala antiga, uma tradição de que esse é o din, ou de que foi Rish Lakish, perguntou para Rabi Yochanan falou qual é a halakha. Tana e Tana Kamed Rabi Barava, certa vez falou um Tana, Tana, alguém repetia as Mishnayot, a gente tem dois tipos de Tana, certo? Tem o Tana, que é alguém que viveu na época da Mishnah, entre anos 0 e 200, e tem Tana, que era uma profissão na época dos Amoraim, é a pessoa que repetia Mishnayot e Braitot. Então, uma vez um desses falou uma Braita perante Rabi Barava, ele falou o seguinte, vai acreveta olá, vai a serca mishpata, isso não passou com relação a Korban Olá, com relação a Olá, Korban Olá, aqui é Olat Chová. É um Korban Olá que tem obrigação de trazer, como nos Hagim, que tem obrigação de trazer Korban Olá. Então está escrito o seguinte, vai a Krevata Olá, vai ser a Kamishpat. Fizeram um crivo, sacrificaram um Olá e fizeram Kamishpat, como se deve. Agora, o que é Kamishpat? Vem a Drashá da Braita e fala Kamishpat Olat Nedavá. Igual Olat Nedavá fizeram. Pegaram Olat Chová, Korban Olá, que é Chová, que é obrigatório, e fizeram igual Korban Olá Nedavá. Em qual sentido? Limed vem ensinar, Alolat Chová, Sheteunas Michá. Vem ensinar que Korban Olá Chová, que é obrigatório de trazer nos Hagim, é igual Olat Nedavá, no sentido que precisa fazer Smichá, tem que se apoiar no animal antes de fazer o Korban. Ou seja, de onde eu aprendo que Olat Chová tenho que me apoiar nesse Korban? Antes de fazer, aprendo isso de Olat Nedavá. Igual Olat Nedavá tem que fazer Smichá, assim também Olat Chová tem que fazer Smichá, certo? Isso eu aprendi do Pasuk. Amarlei falou, Rabi Sagbarava para esse Tana, de Amarlei Hamane Beit Shammai, quem te falou isso? Ou seja, essa braita segue qual opinião? Segue a opinião de Beit Shammai. De Logamre Shlamei Chová, Shlamei Nedavá. Beit Shammai não aprende o din de Smichá, de se apoiar no animal, de Shlamei Chová, de Shlamei Nedavá para Shlamei Chová. No Pasuk está escrito claramente com relação ao Olak Nedavá e com relação a Shlamei Nedavá, ou seja, tanto o Olá quanto o Shlamim, se eles forem Nedavá, se for um presente, não é um obrigatório, eu decidi fazer um Korban Nedavá, está escrito claramente na Torá que nesses dois, Olá e Shlamim de Nedavá, precisa fazer Smichá. Essa Braita aprendeu que também Olat Chová precisa. E da onde Olat Chová aprendeu que precisa? De Olat Nedavá. Igual Olat Nedavá precisa, assim também Olat Chová. Fala Rabi Tzadnafka que a priori essa Braita segue a opinião de Beit Shammai.
que Beit Shammai não aprendem Shlamei Chová de Shlamei Nedavá. De acordo com Beit Shammai, Shlamei Nedavá, Korban Shlamim que Nedavá é presente, precisa se apoiar nele antes de fazer o Korban. Mas Shlamim que Chová não precisa, não aprende de um para o outro. Dei Beit Hillel, porque se essa braita fosse como Beit Hillel, que vai de Gamre Shlamei Chová Shlamei Nedavá, Olat Chová Nami Lot Baikra, de Gamre me Olat Nedavá. Porque se for Beit Hillel, a priori, Beit Hillel fizeram o seguinte, com relação a Shlamim, a gente encontra que Beit Hillel falaram o seguinte, igual Shlamim de Nedavá, que é presente, precisa se apoiar, assim também Shlamim que é Chová, precisa apoiar. Ou seja, eu aprendo de Shlamim de Nedavá para Shlamim de Chová, Shlamim de Itnadvut, que eu decidi dar, para o Shlamim que é obrigatório, eu aprendo de um para o outro. Se eu aprendo de um para o outro com relação a Shlamim, eu posso aprender de um para o outro com relação a Korban Olá, sem um pasuk. Ou seja, fala Rabi Yitzhak Nafka, quem é o Tana que precisa de um pasuk para que eu possa aprender de Nedavá para Chová, a priori é Beit Shammai, porque Beit Hillel, igual com relação a Shlamim, eles aprendem de Nedavá para Chová sem pasuk, assim também Olá, eles aprendem de Nedavá para Chová sem pasuk, então a priori essa braita que precisou de um pasuk é Beit Shammai. Pergunta a Gemara, Mimai de Beit Hillel, Shlavei Chová, Mishlamei Nedavá Gamlei. Pergunta a Gemara, olha, quem disse que Beit Hillel aprenderam que Shlamei Chová, Shlamim que são obrigatórios, precisa se apoiar no animal? Quem disse que eles aprenderam isso de Shlamei Nedavá, de Korban Shlamim que é presente? Ou seja, quem disse que eles aprenderam Chová de Nedavá? Dilma Meolat Chová Gamlei, Meolat Chová Gufei Baikra. Talvez isso que Beit Hillel falaram, que Shlamim que são Chová precisa se apoiar, não aprendeu de Shlamim de Nedavá. Talvez eles usaram o passo que a gente trouxe em cima para aprender de Olat Nedavá para Olat Chová, e de Olat Chová eles levaram para Shlamei Chová. Ou seja, a ordem, o caminho talvez é diferente. Mas a gente faz aqui um desenho para esclarecer. Não estou achando. Aqui, vamos fazer assim. Faz aqui um quadro preto. E... Cadê? Vamos escrever. Certo. Opa. Shlamei Chová. Olat Chová. Certo? Vamos fazer mais um para entender aqui. Tem aqui Shlamei Nedavá. Olat Nedavá. Pronto. Agora a gente tem todos. Agora presta atenção. O Pasuk fala que em Shlamei Nedavá, em Shlamei Chová, precisa fazer smichá, tem que se apoiar no animal antes de fazer korban, certo? Antes de fazer o korban. Tem um pasuk que me ensina que do mesmo jeito que em Olat Nedavá precisa, assim também em Olat Chová precisa, certo? Eu puxo de um para o outro. Fala Rabi Yitzhak Barava que a priori, quem falou que quem precisa de um pasuk para aprender de Olat Nedavá para Olat Chová é Beit Shammai. Por quê? Porque Beit Hillel aprenderam Shlamei Chová de Shlamei Nedavá sem pasuk. Igual aqui, precisa se apoiar aqui também. Então, a priori, a braita que usa um pasuk para puxar de um para o outro é Beit Shammai. Fala, quem disse? Talvez não. Talvez Beit Shammai, Beit Hillel, que falaram que Shlamei Chová tem que fazer smichá, tem que se apoiar, eles não aprenderam de Shlamei Nedavá. Talvez eles usam um pasuk que ensina de Olat Nedavá para Olat Chová, e de Olat Chová eles puxaram para Shlamei Chová, e não de Shlamei Nedavá. Então talvez eles sim precisam do pasuk para conectar entre esses dois, entre Olat Nedavá e Olat Chová, e de Chová eles puxam para Shlamei Chová. Certo? Talvez, quem disse, ou seja, pode ser que o pasuk é também necessário para Beit Hillel. Pergunta a Gemara, mas na Mishlamei Nedavá de Logamrei. Pergunta a Gemara, peraí, você está falando que eles usam um pasuk para aprender de Olat Nedavá para Olat Chová, e de Olat Chová foi puxado para Shlamei Chová sem pasuk, só por lógica. Pergunta a Gemara, por quê? Porque eu não posso aprender logicamente, igual Shlamei Nedavá precisa se apoiar, assim também Shlamei Chová.
Mas na Shlamei Nedavá de Logamrei, por que eu não posso aprender diretamente de Shlamim de Nedavá? Sheken Metzuim. Por quê? Porque Shlamei Nedavá é muito mais comum. Qualquer um pode vir e trazer, o ano inteiro o pessoal trazia Korban. Shlamei Chová é só nos Hagim, só em épocas específicas. Ou seja, é um din, é um Korban diferente. Não posso aprender Shlamei Nedavá de Shlamei Chová porque eles são diferentes. Eles não são iguais. Shlamei Nedavá é algo muito mais comum, sempre tem gente trazendo, aqui precisa de Smichá. Shlamei Chová talvez não. Shlamei Chová é um din diferente. Pergunta, se for assim, Miolat Chová na Melogamre, Sheken Kalil. Se for assim, não dá para aprender Shlamei Chová de Olat Chová também. Por quê? Porque Olat Chová é todo queimado, Korban. Shlamei Chová, os donos comem parte. Os Kohanim comem parte do Korban, ou seja, eles não são iguais. Se você está me falando que eu não posso puxar por lógica de Shlamei Nedavá para Shlamei Chová, e eu preciso do Pasuk, então o Pasuk ele só me leva de Olat Nedavá para Olat Chová, mas de Olat Chová para Shlamei Chová eu preciso usar a lógica, e a pior é que a lógica também cai, porque Olat Chová é todo queimado e Shlamei Chová não. Então, já que são korbanot diferentes, talvez as alachot são diferentes. Aqui precisa se apoiar, aqui não. Então, pergunta Gmará, como eu sei que em Shlamei Chová precisa se apoiar? Se for aprender de Shlamei Nedavá é mais comum, não dá para aprender. Se for aprender de Olat Chová é todo queimado, não dá para aprender. Por isso fala que vem dos dois. Igual Shlamei Nedavá e Olat Chová precisa se apoiar, assim também Shlamei Chová. Embora tenha uma diferença entre Shlamei Chová e Shlamei Nedavá, e uma diferença entre Shlamei Chová e Olat Chová, a diferença é em outro ponto, em outro assunto. E a gente vê que Shlamei Nedavá, mesmo que é comum, e Olat Chová, mesmo que é todo queimado, os dois têm smichá, os dois precisam se apoiar. Então Shlamei Chová também precisa se apoiar, ou seja, aprendo da união dos dois. Pergunta Gmará, será que de acordo com Beit Shammai, realmente Shlamei Chová não precisa se apoiar? Será que eles sobrim que não vê a Tânia? Amar Beit Shammai smicha, mas tzarich, amar nechku al techev lesmicha shchita, shebeit Shammai omrim eino tzarich, o Beit Hillel omrim tzarich. Fagmará, olha, você quis me dizer, foi falado aqui em cima, que de acordo com o Beit Shammai, Shlamei Chová não precisa se apoiar, a priori isso não está certo. Na nossa Mishnah, Beit Shammai e Beit Hillel discutiram se eu me apoio no Yom Tov ou não me apoio no Yom Tov. No Yom Tov eu posso me apoiar no animal ou não posso me apoiar no animal no Yom Tov. Mas fala, Belsi, que a discussão do Beit Shammai e Beit Hillel não é se tem o din de se apoiar ou não. Tanto o Beit Shammai quanto o Beit Hillel concordam que precisa se apoiar também em Shlamei Chová. A discussão é se precisa ser logo antes de fazer o Korban ou não. Beit Hillel falam que tem que ser logo antes de fazer o Korban. Então, no Yom Tov, de manhã, quando forem fazer o Korban, se apoia nele e faz o Korban. Beit Shammai fala, não precisa ser tão perto. Pode ser no dia anterior. Então, a smichá, que eu me apoio no Korban, eu faço no dia anterior. O Korban, eu faço no próprio Yom Tov. Então, a gente falou em cima que, de acordo com o Beit Shammai, não precisa se apoiar em Shlamei Chová. A gente vê na Braita que, de acordo com o Beit Shammai, sim precisa se apoiar. O que não precisa é fazer logo antes. Acho que tá, eu posso fazer no dia anterior. Fagmará, o de Amar que Aitana. Não, quem falou isso, que de acordo com o Beit Shammai não precisa se apoiar, ele segue outra opinião na Braita. Detalhe, tem uma outra Braita que diz o seguinte: Amar Abbas Beranuda, Lonicheko Beit Shammai Beit Hillel al Techev lesmicha shchita. Beit Shammai e Beit Hillel concordam que quando tem que se apoiar, o apoio tem que ser feito logo antes da shchita. Shetzarich. Almanicheko al smicha tzma. A discussão é com relação à própria smicha. Shebeit Shammai omrim eno tzarich. Beit Shammai falam que o Olat Chová não precisa se apoiar. O Beit Hillel omrim tzarich. Beit Hillel falam que sim precisa se apoiar, certo? Essa é a discussão entre eles. Vamos lá, uma historinha curtinha. Tanrabanan, conta Gmará o seguinte: mas Ilela Zaken, certa vez Ilela Zaken cheviu lá Tola Azara. Ilela ele trouxe o Korban Olá Triá, certo? Que era trazido sempre que a pessoa vinha ver o Beit HaMikdash nos Hagim, ele trazia o Korban Olá. Então Ilela trouxe o Korban Olá dele fazer o Beit HaMikdash, Lismoch Alea Beyom Tov, e era Yom Tov. Ilela tinha intenção de, como ele fala, de se apoiar no animal antes de fazer o Korban. Chavru Alav Talmidei Shammai Zaken, se juntaram em volta de Ilela vários alunos de Shammai. Amrulo mati vashel behemazoi, começaram a perguntar para ele, o que é esse animal aí, o que você veio fazer, certo? Porque de acordo com o Shammai, não pode se apoiar no animal. De acordo com Hillel, pode se apoiar no animal. Então vieram em volta de Hillel e perguntaram, o que é esse animal aí, o que você está fazendo? Não queriam deixar ele seguir a opinião dele.
Amar Lehem, Nekevai, Lezivchei Shlamim Bebetia. Falou ele para eles, olha, isso não é Korban Olá, isso é Korban Shlamim, que eu vou trazer Korban Shlamim Beit HaMikdash, quer dizer, não é o Korban Olá que eu discuti com o Shammai, é um outro Korban. Kishkesh Lem Bezanavá, ele mexeu no rabo do animal para mostrar que é fêmea e não é macho, só para o pessoal ir embora. Velchulaim, foram embora. E quer dizer, Beit Hillel próprio não quis entrar na briga, ele fingiu que é outro tipo de animal, o pessoal foi embora. Naquele dia que Hillel não quis discutir, deixou quieto, Beit Shammai sentiram mais poderosos, sentiram mais fortes que Beit Hillel, o Bikshu likvo alachá kemotam, e quiseram definir alachá como eles falaram, que não se pode se apoiar no Korban no Yom Tov. E tinha lá um Zaken, um Chacham, que ele era aluno de Shammai Zaken, o Bava Ben Buta chamou, ele chamava Bava Ben Buta, ele sabia que ela é como Beit Hillel. Ele era aluno de Shammai, mas ele sabia que ela é como Beit Hillel. Quando Beit Shammai, os alunos de Beit Shammai que estavam lá, eles estavam um pouco mais... eles eram mais fortes, eles tinham mais força, eles estavam amedrontando os alunos de Beit Hillel e quiseram definir a Halachá como eles. Um dos alunos de Shammai, Baba Ben Buta, sabia que a Halachá como Beit Hillel, então o que ele fez? Veshalach, ele mandou trazer de Jerusalém, Vevi Koltzon Kedash Jerusalém. Ele mandou trazer todos os animais bons, os melhores animais de Jerusalém, Vemidam Bazarai, trouxe eles, comprou vários animais, colocou todos na Zará, Amar, Kol Shirotze Lismoch Yavov Veismoch. Quem quiser vir e fazer o korban dele, se apoiar no animal, pode. Ou seja, mesmo que ele é aluno de Shammai, ele sabia que ela é como Beit Hillel, que pode se apoiar no animal. Então ele trouxe todos os animais mais bonitos que tinham em Jerusalém e falou, quem quiser se apoiar como Beit Hillel, pode, certo? Para não fazer ela como Beit Shammai naquele momento, porque ele sabia que, embora ele segue a opinião de Beit Shammai, ele é aluno de Shammai, ela é como Hillel. ואותו היום גברה ידם של בית הלל וקבעו הלכה כמותם ולא היה שם אדם שערער בדבר כלום. E naquele dia, já com esse ato de Bava Ben Buta, Beit Hillel receberam a força e foi definida a Halachá como Beit Hillel e ninguém discutiu mais o assunto. Então, paramos por aqui. Escolha.